Bem, meus irmãos, dando continuidade à nossa série em Atos para você, nós paramos em Atos capítulo 21, nós vamos ler o texto do versículo 17 ao versículo 40. Atos capítulo 21, nós vamos ler do versículo 17 ao 40. Ore por nós, que vamos seguir firme e forte na exposição do livro de Atos, até o fim, porque o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Amém? Amém. Tem falado aos nossos corações, tem sido de grande ensinamento, tem sido bênção demais para as nossas vidas, essa série em Atos para você. Todos acharam Atos capítulo 21, versículo 17 ao 40? Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Então, estão conosco 4 homens que fizeram voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo saber o certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: Acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta há algum tempo e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escada e fez um sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a ele em aramaico: Senhor, eis a tua palavra. Obrigado, Pai, por esse privilégio de poder falar da tua palavra, de poder expor a tua palavra. Que essa palavra, essa noite, rasgue os nossos corações, transformando as nossas atitudes, a começar em mim, Senhor. É isso que te pedimos
e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o fim da viagem missionária, mas não da missão. O fim da viagem missionária, mas não da missão. Esse é o tema da nossa exposição nessa noite. Mas antes, eu queria contar uma história para vocês. Certo dia, numa igreja no interior do Texas, nos Estados Unidos, um pastor estava ensinando na escola bíblica sobre casamento e algumas implicações do mesmo. Tudo aquilo que envolvia o casamento, segundo o que as Escrituras diziam, segundo o que as Escrituras falam. E naquele domingo, pela manhã em específico, esse pastor, ele falou sobre casamento misto. Casamento de cristão com não cristão. E um homem, membro da igreja, casado, entra com uma visitante na aula. Ela não era sua esposa. Bem na hora quando estava iniciando o tema. E eles não chegaram ali no princípio da aula. Eles, depois de ter um início de bate-papo, eles chegaram bem no início do assunto sobre o casamento misto. E o pastor começou a discorrer acerca do tema, a falar sobre aquele assunto, aquele tema. E quando faltava ali uns 10 minutos para terminar a aula, os dois saíram e foram embora. Levantou, deu para notar, o pastor deu para notar que eles ficaram bravos e chateados com alguma coisa, levantaram e saíram antes da aula terminar. Passado algum tempo depois, o conselho da igreja foi ter uma reunião com o pastor, e um dos temas abordados ali era que o membro reclamou que a sua visitante havia ficado revoltada, pois havia se casado com um descrente, e o mesmo veio a converter-se, e que aquilo que o pastor estava falando não tinha muito sentido. E o conselho não deu muito crédito, porque sabia da idoneidade do pastor e o que ele ensinava, né? Mas ele falou, por questões do membro nos procurar, precisávamos ter colocado aqui na reunião do nosso conselho. E aí tudo bem. E esse membro, né, ficou revoltado e disse que não traria mais visitante para aquela igreja, pois o que estava se pregando e ensinando era muito ofensivo. E no entendimento dele, o evangelho não era aquilo. O conselho ouviu, mas não foi a favor, porque ele estava indo contra as Escrituras. E ainda passado algum tempo, o cara ainda continuava reverberando a sua revolta contra aquela aula, a sua revolta contra a igreja e contra aquele ensino daquele pastor naquele dia, do seu pastor aquele dia, achando um absurdo o que estava sendo ensinado e pregado, e que jamais traria visitantes novamente para a igreja. Final da história, para a gente encurtar um pouquinho, o homem revoltado, que era casado, e saiu da sala com a visitante, que teve um marido que era descrente e que ela converteu, ele deixou a esposa, esse homem. E se casou com quem? Com a visitante, que também largou o marido que ela havia convertido. O problema, aparentemente, foi com o ensino grosseiro e sem amor daquele pastor, que distratou a visitante com a pregação da palavra. Vocês lembram que essa era a revolta, né? Mas qual a verdade da revolta? A verdade é que a revolta não era com o pastor que pregou acerca de casamento misto. O ódio e a raiva era pelo pecado que ela havia cometido, pois ela já havia se separado do suposto marido que ela converteu. Ela flertava com outro homem casado
e que a defendia com unhas e dentes e que no final largou a sua esposa para ficar com essa mulher. Aparentemente, a raiva era com o pregador, a raiva era com aquele que estava ensinando. Aparentemente. Mas não. Se um dia algum de vocês aqui pregarem a verdade do Evangelho para uma pessoa e essa pessoa ficar com raiva de você, ela vai usar milhares de argumentos contra aquilo que você está pregando para ela, contra aquilo que você está tentando ensinar do Evangelho de Jesus para ela. Ela vai falar que esse Evangelho é sem amor, que Cristo não é isso, que Jesus não fazia esse tipo de coisa, que Paulo era machista. Na verdade, essas pessoas ficam assim porque está sendo tocado em sua ferida. E a ferida é o pecado que está sendo tocado e espremido. Vocês já tiveram furúnculo? Ou só eu que tive essa, para não falar bênção? Quanto mais aperta, dói, né? Você vê o céu, as estrelas. E é isso que as Escrituras estavam fazendo com aquela mulher e com aquele cara. O seu pecado estava sendo espremido e apertado e por isso doía neles as verdades da palavra. Assim também somos nós que precisamos cuidar para que quando a nossa ferida for tocada pela palavra, quando o nosso pecado for tocado, em vez de receber a palavra, nós nos irarmos contra o professor, o líder, o ministro, o pastor. Quando nossas feridas do pecado é apertada, é amassada, precisamos ter cuidado para não se irar contra aquele que está transmitindo aquilo que as Escrituras dizem, seja ele de qual natureza que for. Eu sempre digo que eu não mudo e não mudarei um tipo de abordagem, um tipo de pregação, quer seja para agradar a minha família, nem a mim, nem a ninguém. Esse pastor no Texas, ele foi até o fim. E nós, eu e você, mesmo em vista do ódio daqueles que querem atacar a gente pela verdade do Evangelho que a gente prega, nós precisamos continuar em frente. Nem eu, nem você podemos fazer um Evangelho ao gosto do freguês. Não pregue e não fale do Evangelho para agradar ou para amenizar pecaminosidade de ninguém. E não atacar, supostamente, o visitante, o descrente, ou muito menos, aquele seu amigo que diz que é cristão. Não faça isso. Paulo em nenhum momento fez isso, desde quando a gente está acompanhando aqui. Pelo contrário, ele seguiu em frente na sua missão. Veja o que diz no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 160. O que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Olha o que diz. Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com as Escrituras, ao povo de Bereia, que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito com a palavra de Deus, que meditem nela, que conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam em seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Quando nos iramos contra um estudo, contra uma pregação fiel das Escrituras, não nos iramos contra o pregador, contra o professor, ou contra aquele que está nos exortando, que está caminhando conosco, mas nos iramos e criamos ódio contra o próprio Deus, o dono dessa palavra.
quando a confrontação na nossa vida chega através das Escrituras e nós odiamos isso, nós não estamos odiando a pessoa que está falando, nós estamos odiando a palavra de Deus e aquilo que está sendo, a palavra e aquele que é o dono da palavra, que é Deus. Paulo passou por muitos apuros quando pregou essa palavra. E a gente tem visto isso desde a sua conversão no capítulo 9. Atente para tudo que Paulo passou por causa da palavra, por causa daquilo que ele pregava, por causa daquilo que ele falava. Nós vimos na semana passada a aflição de seus irmãos em Cesareia e em outras cidades, pois eles sabiam o que aguardava Paulo por causa do evangelho que ele estava falando, que ele estava pregando e para quem ele estava pregando. Paulo não era um clubista, um nacionalista, um bairrista. Paulo levantava a bandeira do evangelho. Ele era grego e ele também era judeu. Mas ele levantava a bandeira de Jesus Cristo de Nazaré. E o interessante é que esse homem, como a gente viu na semana passada, foi contra aquilo que os seus amigos estavam pedindo, chorando para que ele não fosse para Jerusalém. Porém, a missão ainda não havia se completado. A viagem missionária estava quase no seu fim, mas a missão, essa estava longe de terminar. Precisamos lembrar o intuito da terceira viagem, que era levar as ofertas coletadas nas igrejas gentílicas para Jerusalém, a serem entregues para os pobres e necessitados daquela comunidade. Lembram que é isso? Capítulo 18, início da terceira viagem missionária. Esse é o intuito. Passa visitando, fortalecendo, recolhendo as ofertas, para chegar até aqui nesse ponto onde nós estamos. Mas Paulo não faz isso como um tipo de barganha para que os judeus o aceitassem como o apóstolo dos gentios e seus adébitos, mas para cumprir uma missão dada pelo próprio Espírito. E essa parte sensacional, como ele diz no capítulo 20, versículo 22 a 24, que ele fala assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Era essa a missão, era esse o seu chamado, pregar independente do que lhe aguardava. Com isso, nós vamos ver nesse texto duas partes separadas, simples. A primeira é a chegada dele em Jerusalém, versículo 17 ao versículo 26. A segunda, a sua prisão, versículo 27 ao versículo 40. E aí a gente vê que Paulo, mesmo após a sua missão cumprida, vamos dizer assim, que era levar as ofertas, Paulo sabia que a sua missão de verdade, que era levar o evangelho, não havia terminado. E no primeiro ponto dessa chegada a Jerusalém, Paulo é bem recebido pelos cristãos de Jerusalém. Se você ler no versículo 17, vai mostrar os irmãos nos receberam com alegria, relata Lucas. Receberam a Paulo, a Lucas e aos outros que chegaram com ele em Jerusalém. E no dia seguinte, a chegada de Paulo e os discípulos, eles foram se encontrar com Tiago. Ali, uma reunião com o meio-irmão de Jesus.
que era líder e bem respeitado na igreja de Jerusalém. Conhecido, já ouvimos isso aqui mais uma vez, mas toda vez que fala de Tiago, conhecido por ser um judeu zeloso, que tinha o apelido de justo, mas ele tinha outro apelido, que era joelhos de camelo, pois os seus joelhos eram desgastados por causa de tanto que ele orava. Tiago, além de ser chamado justo, tinha por apelido joelho de camelo, do tanto que ele orava. Como já falei anteriormente, eles vão para lá para levar as ofertas, mas se vocês olharem e falarem assim, pastor, mas não está aqui falando que eles foram levar as ofertas. Essa informação Lucas vai dar para a gente lá no capítulo 24, versículo 17, num diálogo dele com Félix, se eu não estou enganado. O que ele foi fazer ali em Jerusalém. E Tiago foi um dos articuladores, para quem não lembram, do que a gente viu no capítulo 15, que foi aquele concílio que tinha como principal objetivo acabar com as imposições da lei mosaica aos gentios. Foi a ele que Paulo relatou tudo o que Deus tinha feito no meio dos gentios e no seu ministério. Mais uma vez, Paulo já era bem conhecido, mas mais uma vez, ele presta contas. É interessante como eu vejo isso na vida de Paulo. Sempre ensina para nós. Uma pessoa no calibre, vamos dizer assim, de Paulo, que ele presta contas, que ele fala o que ele fez, o que ele estava fazendo, ele demonstra ser uma pessoa humilde e ensinável. Pergunta para nós. A gente gosta de prestar conta? Nós somos humildes e ensináveis? Independente da nossa posição, quer pastor, quer líder de ministério, quer membros de diretoria, quer seja qualquer posição, nós somos ensináveis e humildes para prestar contas daquilo que temos feito. Ao escutar de Paulo o que eles vinham fazendo com os gentios, eles glorificaram a Deus pelos ocorridos em seu ministério. Porém, eles sabiam que mesmo assim ainda existiam judeus que suspeitavam de Paulo. Que alguns homens, mesmo sabendo tudo que Paulo tinha feito com os gentios, mesmo sabendo toda a pregação de Paulo, o quanto de igreja ele havia implantado, alguns judeus zelosos suspeitavam de Paulo. No versículo 20, ao citar judeus zelosos, Lucas está falando de homens que observavam estritamente a lei de Moisés. Eles estavam ressentidos pelo fato de ouvirem falar que Paulo e os crentes gentios não estavam sob a exigência da lei cerimonial de Moisés. E estavam preocupados, pois ouviram que Paulo também estava incentivando os judeus a abandonarem a lei cerimonial judaica quando estava na presença dos gentios. Ainda que Paulo não fizesse nenhuma objeção aos judeus, que os judeus seguissem os costumes dos seus antepassados, dessas leis cerimoniais. E Paulo até fez isso quando ministrava aos judeus. Se você olhar o capítulo 16, versículo 3, o capítulo 18, verso 18, e em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, ele vai falar sobre isso também. Que falou aos judeus e se portou como judeu para ganhar os judeus. A única coisa que Paulo se opunha era qualquer tentativa de imposição aos gentios para que os mesmos praticassem as leis cerimoniais. Por causa que eles queriam fazer isso como se fosse acréscimo à salvação. Esses judeus zelosos queriam impor isso aos gentios como se fosse algo a acrescentar na salvação deles. Que eles eram incompletos, que só Jesus não bastava.
É como se falasse, para que eu seja um cristão verdadeiro, ou para que eu faça parte, eu preciso estar em algum grupo, eu preciso praticar tais coisas que algum... Isso é trazendo para os nossos dias atuais, de igreja. Eu preciso participar de um determinado grupo, fazer tal prática de tal grupo, senão eu não posso exercer aquilo para que eu fui chamado para fazer. Ou então não sou um crente genuíno, ou então não faço parte do corpo de Cristo. Não eram só os judeus zelosos que faziam isso. Muitas vezes nós fazemos isso. A gente viu isso, a gente consegue enxergar sobre isso, Paulo falando aos Romanos, no capítulo 14, versículo de 1 a 8, em Gálatas 2, 3, em Gálatas 5, de 2 a 6, essas imposições que já haviam sido rebatidas lá no concílio de Jerusalém, no capítulo 15, eles estavam querendo fazer tudo de novo. É muito interessante como Paulo era cuidadoso para evitar ofensa desnecessária. E mostra que uma flexibilidade em questões secundárias era importante para que o interesse do evangelho fosse atingido. Isso era prioritário na sua mente. Veja a fala para os coríntios na primeira carta, no capítulo 9, do versículo 19 ao 23. Veja como Paulo, nas questões secundárias, ele era flexível, porque o importante era que o interesse do evangelho fosse atingido. Acompanhe comigo. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Paulo evitava ofensa desnecessária. Como que é isso, pastor? Como que isso se aplica para nós? Por exemplo, hoje em dia não muito, mas entrar de boné na igreja antigamente, ou vir de bermuda para a igreja, isso era um absurdo. O cara pinta o cabelo de loiro no Natal, aí fala, não pode entrar na igreja de cabelo de loiro no Natal. Isso são questões secundárias, não influenciam na salvação. E com o tempo, caso isso, realmente, algumas dessas práticas secundárias destoem muito, aí você conversa com a pessoa, a pessoa vai amadurecendo, mas isso são questões secundárias. É nesse sentido que Paulo está falando. Ele não era ofensivo com questões secundárias. Agora, meus irmãos, quando modificava alguma coisa das Escrituras, quando tentavam distorcer as Escrituras, ou quando tentavam fazer algum acréscimo ao sacrifício que Jesus fez na cruz, colocando condições para ser salvo ou ser membro do corpo de Cristo, aí Paulo rebatia. Aí nós devemos rebater. Eu e vocês. E é justamente disso que a gente acabou de ler em 1 Coríntios, nessa ideia, nesse pensamento. Paulo, sempre muito humilde, ele aceita a sugestão de Tiago e dos outros, que era o quê? Veja a partir do versículo 23, que era o voto de Nazireu feito anteriormente por Paulo,
na Cencreia, antes de chegar a Éfeso, no início da terceira viagem. Paulo já havia feito isso. Capítulo 18, versículo 18. Na Cencreia, Paulo já sabia o que esperava em Éfeso. Que era uma cidade grande, que tinha muitos judeus zelosos. Paulo agora, mais uma vez, humildemente, aceita o conselho de Tiago e dos irmãos de fazer o quê? Faz o voto de Nazireu. Para demonstrar publicamente que eram falsos rumores que circulavam, que ele não fazia as leis cerimoniais. Paulo poderia muito bem dar uma carteirada. Você sabe, ô Tiago, com quem você está falando agora? Ou então chegar assim e falar assim, Tiago, quantas igrejas você plantou? Eu implantei um monte. Não vou fazer nada. Sabe quem eu sou? Sabe de que cidade que eu sou? Prontamente, Paulo não só faz o voto, como Paulo paga o voto dos outros 4 mais humildes que precisavam fazer. Só um alerta para nós, dessas questões secundárias. Isso aqui não quer dizer que a gente vai no baile para poder ganhar os funkeiros. Que vai começar a beber e usar droga para alcançar os drogados e os bebum. Não é isso, tá, gente? Por favor. Não falar, o pastor falou que eu tenho que fazer tudo para alcançar todos. E ainda posta no Insta, né? Aqui evangelizando. Pá. No pancadão. Já pensou em evangelizar? Oh, meu Deus do céu. Não é isso não, viu, gente? Em nome de Jesus. Paulo nunca ensinou isso. Do contrário, era os ainda fracos na fé, aqueles que estavam na ignorância, que não entendiam muito bem, né? Por exemplo, se você for na casa de alguém que adora imagens e falar acerca do evangelho para ela, você não vai chegar falando que as imagens é pecado. Teve um professor meu no seminário que contou uma história muito legal sobre isso. Ele contou que ele foi na casa de um determinado homem e era cheio de imagem na casa do homem, né? E primeiramente, ele queria dar uma Bíblia para esse homem, ele falou assim, eu já tenho a Bíblia dos católicos. Ele, não, mas pega a minha Bíblia. Ele falou assim, eu só pego a minha se você pegar, eu só pego a sua Bíblia se você pegar a minha. Ele foi, eles trocaram a Bíblia. Aí daqui a pouco esse homem já chamou o pastor para tomar um café. E aí ele entrou na casa cheio de imagem na casa. Ele entrou, tomou café com aquele homem, tranquilo, não falou nada. Só que ele havia dado a Bíblia para o rapaz, para o homem. E aí, segunda vez, terceira vez, quarta vez, na quinta vez ele vai na casa desse homem, ele olha, não tem mais imagem nenhuma. Aí ele falou, pastor, pelo nosso bate-papo e pelo aquilo que eu estava lendo aqui na Bíblia, era errado aquelas imagens lá, né? Joguei tudo fora. Ele não deu uma palavra para falar acerca das imagens daquele homem. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Os fracos e ignorantes na fé. Você não vai chegar numa prostituta e dizer assim, sabia o que você faz é pecado? Que ela nem sabe o que é a definição de pecado. Mas você vai chegar, apresentar o Evangelho de Cristo, caminhar com ela biblicamente falando. É disso que Paulo fala. Afinal, nós sabemos que Paulo sabia exatamente a sua missão. E o verdadeiro cristão sabe a sua missão. Não se ilude com qualquer coisa. Ciente da sua missão, Paulo faz o voto e vai entregar no templo. E daí chega o nosso segundo ponto. Lembram? Quando fazia o voto, precisava entregar o voto no templo. E Paulo vai até lá. E muita gente estava esperando Paulo lá. Com as palavras de Lucas, no comecinho aí do versículo 27, quando já estava perto de se findar os 7 dias,
Se a gente parasse aí, parece dar uma falsa impressão que os problemas de Paulo tinham acabado. Uma galera estava brava com ele, ele fez o voto, ficou careca, o voto de Nazireu, o final era ficar careca. Joia, estava tudo certo. Se parasse aí, estava tudo bem. Ilusão. O problema de Paulo não era os judeus cristãos zelosos citados anteriormente. Até porque o que dá a entender daquilo que as Escrituras estão falando é que ainda havia um diálogo. O grande problema de Paulo vinha de um lugar conhecido, em que ele ficou por muito tempo, em que ele foi muito amado, que era Éfeso. Se você der uma lida, quem foram os homens e da onde eram os homens que agarraram Paulo ali e que falaram com ele, eles eram da província da Ásia. Provável que esse povo tenha chegado para a festa de Pentecostes, e esses judeus da Ásia, peregrinos, inflamaram o restante do povo para linchar e matar Paulo. Veja no versículo 28 que ele diz, o 27. Alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram gritando, israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. No templo existiam 3 partes, existiam algumas partes separadas por um muro de 1,5 metro mais ou menos, com placas onde separava o lugar dos gentios, o lugar das mulheres e o local dos judeus adorarem. Os gentios tinham seu local no templo, os judeus tinham seu local no templo para adorar, e as mulheres também. O que esses homens estavam falando é que Paulo tinha trazido para o lado do muro dos judeus um gentio. Olha, para vocês terem noção, as placas que estavam escrito no muro era com a seguinte mensagem: qualquer estrangeiro que atravessar essa barreira será responsável por sua própria morte. E os judeus de Éfeso fizeram isso levianamente, por terem visto Paulo com Trófimo. É só você continuar a leitura. Olha lá, anteriormente eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Por Trófimo ser de Éfeso, eles acusaram Paulo de colocar um judeu, um gentio, na parte judia do templo. E isso era mentira. Da mesma forma, fizeram com Jesus. Interessante que você pega essa parte, esse paralelo, como se assemelha com o que Jesus passou. Inclusive os gritos de mata-o. Suposições errôneas e mentirosas provocaram a ira de pessoas contra Paulo, que não eram verdadeiras, e fizeram com que dentro do povo a violência se exacerbasse contra ele. Ao ponto do povo arrastar Paulo para dentro do templo, fecharem as portas e o espancarem. Presta atenção aqui comigo. O ódio espalhado por pessoas maldosas que não aceitaram o evangelho em outra cidade fizeram com que um homem fosse espancado. Se vocês forem olhar, foi o mesmo, vamos dizer assim, modus operandi que aconteceu com Paulo em Éfeso. Quando alguns homens gritaram, grande é a deusa Diana, porque estava acusando Paulo de pregar contra o templo da deusa. E agora judeus que estavam naquela cidade estavam fazendo a mesma coisa que aqueles homens fizeram em Éfeso. O que a gente tem a ver com isso? Essa muitas vezes somos eu e você. Mentimos, fazemos falsas suposições
e acusamos pessoas por falarem a verdade do Evangelho para nós. Muitas vezes, eu e você somos os causadores de espancamentos de pessoas que estão falando verdades bíblicas para nós. Pelo simples fato do nosso pecado e ódio, por ser confrontado, nos cegar. Fazemos montim para arrastar, derrubar e espancar pessoas pelo aquilo que está de pecaminoso na nossa vida. Se o ministro me confronta, eu vou fazer de tudo para derrubá-lo. Se o diácono biblicamente me corrigiu, vou juntar minha turma e espancá-lo com palavras, com ações, com atitude, difamá-lo, matar ele. E se partir do pastor, nós temos a caneta nas mãos. O tiramos juntamente com a sua família. Espancamos ele, vamos minando as forças. E vamos ver quanto tempo esse povo que prega acerca da palavra vai aguentar. Muitas vezes esse é nosso papel. Muitas vezes nos encaixamos aqui. Inventamos situações. Porque estamos sendo confrontados. Muitas vezes, não precisa ser num cargo exercido, mas muitas vezes é um irmãozinho que chega para você, aquele que você chama de amigo, e quando o seu amigo vai te confrontar, a primeira coisa que você faz é juntar com seus outros amigos pecadores e espancá-lo, se possível até a morte, porque ele está falando da palavra de Deus para você. Caminhando para o fim, Paulo é salvo pelos soldados romanos, que ao verem o tumulto, interromperam a confusão e levaram Paulo preso. O versículo 35 relata que a violência era tanta que Paulo teve que ser carregado, ou seja, por causa da surra, Paulo teve de ser levado pelos soldados. Ele estava fraco para caminhar, mas não para discursar, pois ele sabia qual era a sua missão. Para a gente concluir, Paulo tem a sua tarefa cumprida. Afinal, o objetivo era entregar as ofertas. Paulo poderia muito bem ter entregue e ido embora para Cesareia, por exemplo, onde ele deixou o pessoal chorando. Não vai não, Paulo. Não vai para Jerusalém. O que te espera lá não é bom. Paulo poderia ter feito isso, ou ter mandado alguém. Vai lá, entrega as ofertas e a nossa missão está cumprida. Ele poderia ter mudado até mesmo para Éfeso, onde o amavam. Se a gente lembra, o capítulo 20, onde o beijaram e choraram com ele ali na areia, na despedida. Ou para a sua igreja natal, a sua casa em Antioquia, a igreja que o enviou. Mas Paulo tinha uma missão, e sua missão era pregar o evangelho. E se fosse preciso apanhar, morrer, ele o faria. O ódio do povo judeu não impediu Paulo de falar a verdade do evangelho aos gentios, e muito menos aos judeus, a fim de que eles se convertessem.
Paulo não negociava a sua pregação, não negociava a verdade do Evangelho, não perdia oportunidades, mesmo com um homem recém-ressuscitado como Eutico, ele prosseguiu pregando, falando das verdades do Evangelho. Para quem se atentou, muito interessante, Eutico morre, cai ali, é ressuscitado e ele continua o culto e vai até o amanhecer. E não dorme não. Pega estrada porque ele tinha uma missão. O que isso tem a ver comigo e com você? Como aplicamos isso nas nossas vidas? Não confunda tarefa com missão. Nossa tarefa, dever, como alguns quiserem colocar, é vir cultuar a Deus, trazer nossos dízimos e ofertas, cuidar de gente. A nossa missão é levar o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, a todos. Pregar a palavra, mesmo que isso nos custe a vida. Quem estava aqui na semana passada, ou quem assistiu online, viram acerca do missionário que o pastor Wesley colocou. Mesmo que sendo traduzido ali, a sua calma, próximo do Natal, saudando e sabendo qual que era a sua missão. Quem estava aqui na semana passada? O que a gente fez essa semana depois do que a gente escutou? Qual foi a nossa maior preocupação essa semana após ouvir esses relatos? Como que a gente ia arrumar o que precisava ser arrumado? Como iríamos arrumar a nossa casa para as festividades? O que a gente fez com o que a gente ouviu a semana passada? Qual é a nossa missão? Qual é a sua missão, meu irmão? E para quem não aceita as verdades do Evangelho e serem confrontadas por ela, está no lugar errado. Porque mediante ao que nós lemos, esse homem era o tempo todo açoitado por causa da palavra, porque ele confrontava. Se a gente não aceita, e eu me incluo junto, as verdades do Evangelho, aquilo que a palavra me confronta, nós estamos no lugar errado. E dentro dessa palavra, dentro das Escrituras, e aí eu falo por mim, se eu fizer algo de errado e estiver aqui dentro, em particular, vocês podem me confrontar. Afinal, o pastor também é pecador. Mas dentro das Escrituras. E dentro das Escrituras, daquilo que Paulo viveu, daquilo que Paulo faz, e daquilo que Paulo fala pra gente e nos ensinou aqui, nós não atenderemos a falso zelo, a caprichos pessoais, a mentiras e espancamentos. Se a gente tiver que corrigir e falar acerca dessa palavra, eu falarei, assim como eu estou me colocando à disposição para ser corrigido por ela. Meu irmão, saia daqui essa noite
não como um batista, que é a nossa denominação, por convicção. Não saia daqui como um espancador do irmão alheio, mas saia como um cristão que tem a missão de sofrer o dano por causa do Evangelho. Essa música que vocês cantaram na cantata, vem falando comigo desde aquele dia. Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram? Vocês prestaram atenção, pessoal? No que vocês cantaram? O pessoal do louvor também prestou atenção no que vocês cantaram? Sério? Em oração e na palavra seguiremos. Em um só corpo, rendido à missão. E nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos. É tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre. É tudo por ele, é tudo por ele. A ele a honra, a glória. A ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. Vocês prestaram atenção no que vocês cantaram mesmo? Vocês não cantaram. Vocês fizeram uma declaração. Uma declaração pública do que representa a fé genuína, pregada através das Escrituras. Em oração e na palavra seguiremos. Quem estiver disposto a isso aqui, nós vamos caminhar juntos. Porque se nós, como igreja de Cristo, tivermos que apanhar, ser espancado, para que de fato o Evangelho seja vivido e praticado, principalmente nas nossas vidas e na vida dessa igreja, nós o faremos. Dia após dia, nós apanharemos. Afinal, é isso que aguarda a gente. É isso que aguarda aqueles que pregam as Escrituras verdadeiramente, que fala a verdade do Evangelho, que não dá o nome de amor para pecado, que é zeloso com as Escrituras, mas não só na questão quando se é um juiz, mas é zeloso nas Escrituras na questão de amar, na questão de cuidar, na questão de se fazer fraco para com os fracos, e de apoiar, não uma causa que é minha, mas uma causa que é de Cristo, uma causa que é nossa, a causa do Evangelho da salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a gente cumpra a nossa missão, que a gente não recue, mas que a gente seja igual esse, que sabendo que seria espancado, prosseguiu a fim de ensinar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Coloque-se de pé nessa noite, por favor, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Senhor, por favor, nos perdoa, porque muitas vezes, ao sermos confrontados, a nossa atitude não é a mais correta. Senhor, a começar em mim, ajuda, Pai, a ter um coração
e um espírito humilde, assim como Paulo tinha, para que mesmo sofrendo pelo Evangelho, prosseguisse com a missão. Não permita que a gente olhe para o lado, para as dificuldades, para os problemas. Não permita que os espancamentos que muitas vezes sofremos venham nos fazer parar de cumprir a missão que o Senhor deixou para nós. Senhor, por favor, dá-nos um coração ensinável. Que eu, ao ser confrontado, seja ensinável. Ajuda-nos, Pai, por favor. Que essa palavra sempre rasgue os nossos corações, sempre rasgue as nossas vidas, transforme as nossas atitudes, exale como aroma suave da nossa pele, das nossas ações. Perdoa-nos, ó Pai, quando muitas vezes estamos do lado de lá, quando nós somos os espancadores, quando nós não aceitamos a Tua palavra. Por favor, Jesus, nos perdoa. Cuida, Pai, da nossa mente e do nosso coração. Transforma a nossa vida verdadeiramente dia após dia, ó Pai. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.